Pessoal, veja bem, essa disputa aqui que vai acontecer agora em outubro pode definir um futuro trágico não só para o Brasil, mas para o próprio continente. A América do Sul corre um grande risco. E acabamos não porque não somos colombianos, mas dentro do continente, né, o continente acaba de eleger mais um presidente comunista. Estamos falando do Petro lá na Colômbia. E aí, as pessoas ficam perguntando, será que a Colômbia vai virar uma Venezuela? É óbvio que vai. Você não precisa fazer essa pergunta. Entrou um comunista no poder, o destino é a desgraça, é a pobreza, é a ditadura. Mas a pergunta que se faz não é essa. A pergunta que se faz é: será que a América do Sul vai virar uma nova União Soviética? E essa é a nossa luta. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí que eu quero voltar aqui à questão da disputa Bolsonaro e Lula. Porque, novamente, estamos vendo aí a sombra da pátria grande, né, do projeto bolivariano do Lula, com essas eleições estranhas no continente sul-americano. Companheiro Gustavo Petro. Para presidente da Colômbia. Para que a partir de outubro deste ano. Colômbia e Brasil possam se unir junto a outros países da América do Sul. É por isso, eu peguei essa matéria, o Lula também odeia o hino nacional e odeia a bandeira. Lula diz que PT às vezes vai a hino nacional, mas que aprendeu. Isso aí foi um discurso, eu não tenho aqui o vídeo, mas ele está fazendo aí suas andanças Brasil afora, um fiasco como sempre, mas ele fala também da bandeira. Veja aqui, vou abrir aspas para o Lula. Eu lembro que quando o PT nasceu, o Fernando Henrique dizia: esse PT vai até a bandeira brasileira, vai até o hino nacional. Nós de vez em quando ainda vaiamos, ou seja, confessou, confirmou. Mas aprendemos muito porque já governamos. Tipo assim, então quer dizer que o partido nasceu para enfrentar a pátria, para enfrentar a bandeira, o hino, e realmente é isso. Realmente é isso. Se pudesse, o Lula também acabaria com esse negócio de hino nacional, de bandeira brasileira, e nessa ânsia ou ambição de montar um continente único, um sistema bolivariano, vai acabar, vai destruir sim. Não é à toa que eles ficam de pé, aplaudem, choram com o hino da Internacional Socialista. E hino brasileiro, vamos vaiar. Isso aí é que atrapalha a gente. Bandeira nacional, patriotismo, isso que atrapalha a gente. Eles não só odeiam, como queimam. O PT odeia o povo, odeia tudo, odeia a liberdade. Essa questão de regulação das mídias, ora, se dependesse do Lula, ele acabava com a internet. Se ele tivesse o poder, quero o fim da internet no mundo, no país, assim faria, sem pensar duas vezes. Porque a internet dá voz para o cidadão comum, dá voz para o opositor, para quem tem políticas que o povo joga preferência. E aí o Lula, ele quer uma só voz, ele quer regular, ele quer que a imprensa, a mídia, as redes sociais falem uma língua só, a língua do Lula, a língua do ladrão, a língua do comunismo, a língua da escravidão no continente sul-americano, de um povo dependente, de um Estado gigante. E aí, meu irmão, é o fim. Para você ter internet para regular, você tem um sistema de televisão. A última regulação no Brasil foi de 62. Agora, isso aqui também nos leva a refletir o seguinte: já aconteceu uma vez, mas você tem aí o risco de perder o continente para os comunistas. Mas também você tem a chance do povo mais uma vez aprender para se livrar e nunca mais eleger esses comunistas. Por isso que muitos presidentes, poucos presidentes de direita apareceram. Aí como o próprio Bolsonaro. Porque cansaram da esquerda, das mentiras da esquerda, da roubalheira, da política da esquerda. E aí vamos apostar na direita. Então, você vê que a Argentina já está indo aos frangalhos por conta de um comunista que chegou. O Chile também elegeu uma espécie de Guilherme Boulos. Agora a Colômbia, minha gente.
E a Venezuela nem se fala. Então, provavelmente não, certamente esses países vão afundar economicamente, porque a política de comunista é para afundar. Essa é a primeira estratégia, empobreça o povo. Pronto. Por que vocês acham que na África tem muito ditador? Por quê? É um continente pobre. Pobreza. Na pobreza, qualquer migalha que você oferece, você conquista. E não adianta ninguém chegar lá, eu proponho isso aqui, eu proponho trocar migalha por emprego, por riqueza, etc. Não, aquilo já está dominado. Os ditadores que mandam e desmandam, que dominam. Então essa é a estratégia do comunismo, é empobrecer para dominar. Meu irmão, na fome, você clama por farelo, essa é a verdade. E para um governo, entregar um farelo não é problema nenhum. O Lula mesmo já tem essa política faz tempo, dá R$10, pobre fica feliz. Você dá R$10 para o pobre, vira um consumidor. Então temos a possibilidade de mais uma vez fazer o povo do continente entender que a esquerda não presta e tirar. Tá certo? Eu acho que o Brasil já aprendeu. Não tem por que enfiar Lula de novo no poder. Mas tem um outro lado também perigoso nisso aí, quando a esquerda chega no poder. Muitos chegam, até por serem bandidos comunistas, eles chegam para ficar. Eles já fazem política para não sair do poder. Ou política não, né? Fazem um sistema, por exemplo. Manipulação de eleição. É por isso que o Maduro não sai mais do poder na Venezuela, através de eleição. Então pode ser um pouco tarde, às vezes, um país se arrepender. Porque mesmo arrependido, ele não consegue mudar o presidente. Porque as eleições são fraudadas. Isso é histórico, tá, gente? Isso não é de agora, não. Isso desde lá dos Estados Bálticos, dos tempos de União Soviética. Eu esqueci o nome do livro que eu estava lendo, eu estava estudando sobre isso tempos atrás. Era assim que a União Soviética tomava países. Olha, esse país ele é democrático, ele é meio que assim, né, de outra linha ideológica. Vai ser difícil tomar o poder por meio de armas e aí ou tentar chegar de outro jeito, porque eles são bem democráticos, eles querem eleições. Então vamos fraudar as eleições por lá. E assim as coisas aconteciam. A União Soviética não só tomou países com armas, não. Tomou com eleições, porém eleições fraudulentas. Então, esquerda no poder é perigoso, gente. Tá? Não quero afirmar nada, mas observando tudo que está acontecendo, essas propostas do Lula, ainda me chega essa notícia. Só para a gente refletir. Não vou nem comentar. Vamos refletir. Eleições 2022 saiu na Folha de São Paulo. Fachin diz à defesa que sugestões de militares serão avaliadas depois de 2022. Preciso comentar alguma coisa? Você já sacou? Mas esse é o cara que soltou o Lula, deu aval para o Lula ser candidato, criou a lei do CEP para o Lula aí, para os crimes do Lula, né, não serem julgados mais uma vez, deixar o cara livre. É só esse carinha aí que está falando isso. Deixa passar a eleição, depois a gente conversa. Uma eleição em que tem Bolsonaro e Lula. Segundo Bolsonaro, Fachin deve até favores ao Lula. E ele foi aí cabo eleitoral de Dilma em 2010, abertamente subindo em palanque, padrinho de MST, advogado, gente, leninista, marxista, doutrinado, assumidamente doutrinado. Tá aí, minha gente. Isso é que nos preocupa. A preocupação não é só com o Brasil, mas com toda a América do Sul. E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina, porque não tem esse negócio da gente ficar dependendo do dólar. Ou seja, caminho para trilhar os passos da União Soviética. Esse BRICS também, hoje parece que só tem nome, mas a proposta também do BRICS é enfrentar o dólar, movimentar, fazer uma economia paralela. Os BRICS tinham interesse de criar uma cesta de moeda para que a gente não ficasse dependente do dólar como moeda para nossas exportações. Então é isso, minha gente. Não vou estender mais. Fica aí o alerta. Tá? O futuro do continente está nas nossas mãos, tá certo? E vamos aí. É Brasil. Vamos continuar sempre respeitando a nossa bandeira, a nossa pátria, a nossa família, os nossos valores. Coisa que o PT não respeita, pelo contrário, odeia. E o outro lado, que você já conhece, ao longo não de 8, mas de 14 anos, voltar. Diz que vai desarmar o cidadão de bem. Diz que vai relativizar a propriedade privada.
Diz que quer uma só América do Sul. Uma grande pátria bolivariana. Quer um banco central para toda a América do Sul. Meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não. Fui.